paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, né? Nós estamos aqui para divulgar a palavra, então deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, né? Isso nos ajuda muito perante o YouTube, né? Para que ele possa ser mais divulgado e a palavra do Senhor ser conhecida, né? Perante mais pessoas. Nós hoje vamos falar um pouco sobre fé. Dois textos que Jesus vai comparar a fé com um grão de mostarda. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que temos a certeza, né? Que aquilo é real, é a certeza daquilo que não se vê, né? Então, o texto que nós vamos falar é para mostrar que Jesus não estava dizendo que nós temos que ter uma fé e ficar com ela do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela precisa ser como um grão de mostarda. E como é um grão de mostarda? Vamos ler o texto aqui para entendermos melhor. Mateus 17, 20 e 21. Diz assim: E Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então ele diz aqui, se tiverdes fé como, não do tamanho. Por quê? Porque o grão de mostarda, nós vamos ler agora um outro texto que vai apoiar isso que eu vou falar agora. O grão de mostarda, ele é plantado, nasce uma planta e cresce uma árvore gigante, né? Isso está descrito em Mateus 13, versículo 31 e 32. Ali vai dizer a parábola do grão de mostarda. Jesus vai comparar o reino dos céus como um grão de mostarda, que ao ser plantado, ele é pequenininho, mas depois ele vai crescendo, se avolumando, vira uma planta e vira uma árvore onde as aves dos céus se aninham. Então quer dizer que a mostarda, a fé, deve ser como um grão de mostarda no sentido de tamanho, que você precisa só ter uma pequena fé? Não, Jesus várias vezes exortou e chamou a atenção dos seus discípulos pela pequenez da fé, pela pequena fé que eles tinham, pela falta de fé, né? Homens de pouca fé, né? Até quando estarei convosco? Então, Jesus não está... Jesus estaria aqui se contradizendo se ele estivesse dizendo que basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas ele disse que eles eram, né, estavam chamando a atenção deles porque eles estavam homens de pouca fé, né, num sentido de chamar a atenção de que eles não devem ser homens de pouca fé, de pequena fé. Então, só podemos entender que Jesus não estava se referindo ao tamanho fixo do grão de mostarda, da semente, mas ele estava dizendo de como a semente se desenvolve, tal como uma semente de mostarda deve ser a nossa fé. E como que é a semente de mostarda? Como falei agora há pouco, ela é plantada logo lá embaixo da terra. A terra faz o seu processo e aí ela nasce uma planta e depois vira uma árvore gigante, forte, firme e frondosa. É nesse sentido que Jesus quer que a nossa fé seja algo dinâmico, algo em movimento, não algo estático, parado, que basta ser uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda e para por ali. Não é esse o sentido que Jesus está dizendo, né? Porque o reino dos céus
é comparado a essa mostarda, a esse grão de mostarda, no sentido de que ele precisa crescer dentro de nós. Porque o processo do crescimento da semente da mostarda embaixo da terra é feito pela terra e nós não sabemos. Tal é o mesmo processo da fé e do reino dos céus dentro de nós, que é feito pelo Espírito Santo e não sabemos como é que isso se dá. Só vamos ver depois os frutos, né? Aquela árvore firme, frondosa, que dá os seus frutos. Então aqui Jesus está dizendo que precisamos ter uma fé dinâmica, uma fé em movimento, uma fé que se move, uma fé que aumenta. Ele criticou, ele chamou a atenção, deu ali uma advertência aos seus discípulos, porque eles estavam com pouca fé. Então é preciso, irmãos, buscar, é preciso pedir a Deus, porque a fé vem de Deus, é um dom de Deus. E tem fé diferente, né? Tem a fé que você acredita, eu tenho fé que eu vou fazer essa casa, eu tenho fé que eu vou comprar um carro, eu tenho fé que eu vou fazer isso, que aquilo. Isso é um tipo de fé. A fé na qual Jesus está se referindo é uma fé espiritual. Eu tenho fé que isso vai acontecer na minha vida. Isso é um tipo de fé, uma fé mais aqui no terreno humano, né? Físico, natural. Agora Jesus está falando aqui de uma fé sobrenatural. Uma fé onde você crê num Deus onde você não vê, mas sabe que Ele vai fazer por você. E você tendo uma fé como um grão de mostarda, pode dizer para esse monte, muda daqui para lá. E ele vai se mudar. É claro que Jesus está aqui usando uma hipérbole, né? Usando ali de exagero no falar. A Bíblia tem muito disso, né? Lógico que Deus tem poder para fazer isso, mudar um monte de um lado para outro. Mas aqui não quer dizer que vai ser dessa forma literal, né? Jesus está usando aqui uma hipérbole para dizer que a nossa fé em Deus, ela sendo em movimento, aumentando conforme crescendo e ficando firme conforme um grão de mostarda fica uma árvore, não será nada impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos ter essa fé que é o firme fundamento, né, naquilo que a gente não vê, mas que a gente está certo que é verdade, que essa fé seja algo crescente, que possa nos fazer ter experiências com Deus, experiências espirituais, experiências realmente que possam fazer a nossa fé cada vez mais nos impulsionar a estar diante de Deus, para fazer os dons brotarem em nossas vidas, porque somos conhecidos pelos frutos. A Bíblia diz que Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. Então, para gerar esse fruto, precisamos ter fé. A fé, a Bíblia diz, se não tem fé, peça a Deus que Ele de bom grado dá uma medida recalcada, uma medida transbordante, Ele nos dá de fé. Então, encha-se de fé, não é uma fé, não tenha uma fé só do tamanho de um grão de mostarda, mas tenha uma fé como um grão de mostarda, que ela venha a germinar, a crescer e a virar uma estrutura grande, onde possa, você ficar firme e ser fruto e ser sombra para muitos. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz a todos.